E eu convido a igreja a ler juntos Gálatas 5, 22. É o texto onde está descrito por Paulo o fruto do Espírito. O texto fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos estar aqui reunidos em Teu nome. Nós te pedimos agora, Senhor, fala aos nossos corações através da Sua palavra, Senhor. Fala, Senhor, não por mim, mas porque a Tua igreja está aqui reunida, Pai. Fala, Senhor, para que Tua igreja possa ser transformada, Senhor, a cada dia, à imagem do Teu Filho amado Jesus. Nós te pedimos, Senhor, usa, Senhor, a minha vida para que realmente, Senhor, possa começar em mim, Senhor, transformar a minha vida e também a vida de meus irmãos que estão aqui reunidos, Pai. É isso que te pedimos e te agradecemos, nosso Filho amado Jesus, que oramos. Amém. Hoje nós falaremos sobre mais uma parte do fruto do Espírito, que é a bondade. Mas essa é praticamente a segunda parte da pregação da semana passada, onde nós falamos sobre outra parte do fruto do Espírito, que era a benignidade. Se você não estava aqui semana passada, ou não teve ainda a oportunidade de assistir a pregação pelo YouTube, eu vou dar um breve resumo para que você possa se situar. Nós somos maus, Deus é bom, e tudo aquilo que o Espírito Santo produz vem dele e não de nós. Tá bom? É mais ou menos isso. Simples, é bem simples. Tá bom, eu vou dar uma resumida um pouco menor, só para dar uma ajudada para aqueles que aí não estiveram semana passada. Mas eu convido a vocês a, se tiverem a oportunidade, a escutar a pregação da semana passada e também as outras, porque nós estamos falando sobre fruto, e o fruto não diz respeito a uma parte dele, mas do completude de quem realmente esse fruto é e aquilo que Deus está transformando em nossas vidas, a imagem do seu Filho amado Jesus. Vamos fazer um resumo um pouco menor. O ser humano, ele sem Deus, após a queda, ele se tornou mau. Não só as suas ações eram más, mas quem ele foi corrompido pelo pecado e ele se tornou mau. Tanto em suas ações, quanto em seus pensamentos, seus desejos, seus anseios, suas vontades, tudo aquilo que o ser humano ele foi corrompido. A ponto de Paulo dizer que não há um justo sequer, ninguém que busque a Deus. Em contrapartida, Deus é totalmente bom. Não há maldade em Deus. Deus, ele é totalmente bom. E se nós fôssemos ler todas as passagens que diz respeito à bondade de Deus, nós não sairíamos daqui hoje. Nem sei se essa semana. E a gente poderia ver muito mais claramente a bondade de Deus revelada no seu Filho amado Jesus. Ele é o nosso maior exemplo de benignidade e de bondade. Mas a pergunta que fica é: o que é bondade? Semana passada nós falamos sobre benignidade, mas o que é bondade? Que qualidade nós vemos em alguém que nós podemos dizer que essa pessoa é verdadeiramente boa? O que nós vemos numa pessoa que é verdadeiramente boa? A bondade diz respeito a trabalhar ativamente para o bem do próximo, para o bem alheio. A bondade trata-se da sequência da benignidade, porém de forma mais ativa.
e traz a ideia de fazer o bem sendo generoso. Enquanto a benignidade se preocupa com o bem-estar das pessoas e por isso trata-as com delicadeza, com gentileza, não reagindo mal a elas, mas tratando com bondade, tratando com benignidade. A bondade, ela trabalha ativamente para o bem alheio. Alguém bondoso não apenas deseja o bem para aquela pessoa, mas luta para que isso aconteça, mesmo que haja um custo, mesmo que seja de forma dos nossos recursos financeiros, do esforço, de um tempo ou de coisas que de alguma forma não são caras. É impressionante quantas pessoas têm necessidades, e não só financeiras, mas de muitas vezes uma palavra de carinho, uma palavra de valorização, atenção, algum apoio, comunhão, amizade, algum cuidado que aquela pessoa possa precisar. A bondade nos move a deixar de lado os nossos interesses pessoais, que muitas vezes são interesses egoístas, a fim de buscar os interesses do próximo. Um dos elementos fundamentais de uma pessoa que é boa é a integridade, a ausência de qualquer tipo de malícia ou engano. Uma pessoa verdadeiramente boa, ela não tem dissimulação, ela é aquilo que ela parece ser. Suas palavras e comportamentos exteriores correspondem ao que há em seu interior. Não há impostura ou fingimento numa pessoa boa. Quando fazem o bem, elas não estão interessadas em encenar alguma coisa, para, de alguma forma, obter uma boa reputação ou até mesmo uma projeção. Elas estão fazendo aquilo que está em seu interior. A bondade está próxima ao que significa ser uma pessoa pura de coração. Ela tem uma personalidade que é transparente, é pura, é limpa. Aquilo que ela é dentro, ela também é fora. Por exemplo, uma pessoa boa, ela cumprirá as suas promessas e fará o que é correto simplesmente porque é correto, porque é justo, porque é certo. Mesmo que isso lhe custe algo. E muitas vezes custa. Muitas vezes saímos prejudicados. Pessoas boas resistem à tentação de usar a saída mais fácil em uma situação complicada. Mesmo quando é difícil ou perigoso fazer o bem, fazer o que é correto, mesmo diante de inúmeras consequências, a pessoa faz aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que é bom, aquilo que é justo. A pessoa boa, ela resiste à tentação de se esquivar, de cumprir as suas promessas, de falar a verdade, ou agir de modo honesto. Quase sempre há uma opção mais fácil, não é mesmo? Quase sempre tem um jeitinho, e aquilo que nós podemos chamar aqui no Brasil de um jeitinho brasileiro. Quase sempre há um jeitinho. Quase sempre há uma outra opção de fazer aquilo que é certo. Quase sempre há uma opção mais fácil. Por esse motivo, as pessoas boas geralmente também são pessoas corajosas. E não raro, elas pagam o preço pela sua coragem de fazer o que é correto. Mas lembre-se que nós estamos falando sobre uma qualidade que não vem de nós, porque nós somos maus. Essa qualidade vem do agir do Espírito Santo na vida daquela pessoa que nasceu de novo, que morreu para os seus pecados e agora a vida que vive é uma vida em Cristo Jesus. Por nós mesmos, nós nunca poderíamos ser bons, como eu acabei de descrever.
apenas pelo agir do Espírito Santo na vida daquele que entregou a sua vida. E como o fruto do Espírito diz respeito a Deus formando em nós, pelo agir do Espírito Santo, as qualidades e o caráter de Cristo, de modo que nós nos tornemos cada vez mais parecidos, mais semelhantes a Cristo Jesus, nós não poderíamos pensar em um exemplo melhor e maior do que o próprio Cristo. Jesus, o nosso bondoso Redentor, não apenas quis, não apenas desejou nos salvar, mas ele se fez carne e habitou entre nós. Ele foi um servo, ele sofreu e morreu para o nosso bem. Para ser bondoso, é preciso pagar um preço. E só o Espírito Santo de Deus pode nos mover a tão grande altruísmo em um mundo totalmente egoísta, totalmente voltado para si. Mas Pedro, em Atos 10, 38, ele descreveu que Jesus, quando ele foi descrever Jesus a Cornélio e a sua família, ele diz que Jesus foi por toda parte fazendo o bem. E semana passada nós vimos inúmeros exemplos da bondade de Jesus enquanto ele esteve aqui. Mas não significa apenas que Jesus fez coisas boas ou generosas a outros, porque isso é claro que Jesus fez. Mas também significa que Jesus fez o que é certo, aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que é puro, aquilo que é certo. Ele agiu conforme a vontade do seu Pai, mesmo quando ele poderia ter escolhido um caminho mais fácil. Jesus foi um homem de bondade, e o que nós podemos observar em sua integridade justa, pura. Ele agia conforme ele era em seu interior. Não se desviou daquilo que ele sabia que era a vontade de Deus para a sua vida. Mas a bondade de Deus, ela é vista na bondade de Jesus. A bondade em nós nasce da vida de Deus operando dentro de nós. Aquilo que Jesus fazia vinha de quem ele era em seu coração, sua mente e suas motivações. A bondade é algo que vem do coração de Deus em nós. Vem de dentro. Aquilo que somos em nosso exterior é como o fruto. O fruto é a evidência do que está acontecendo dentro de uma árvore que é saudável, que está sendo bem alimentada, que está sendo bem nutrida. Ela produz um fruto. Jesus apresenta este fato de modo bastante claro, lá em Lucas 6, 43 a 45. Acompanhem comigo. Uma árvore boa não produz frutos ruins, e uma árvore ruim não produz frutos bons. Uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Pois a boca fala que o coração está cheio. Aquilo que nós fazemos mostra quem nós somos. As nossas ações do lado de fora mostram o que, ou melhor, quem está do lado de dentro. Portanto, se Cristo, por meio do seu Espírito Santo, vem habitar em nós, em nossa vida, cada vez mais nós começaremos a agir, a demonstrar o caráter de Cristo em nosso modo de agir, em nosso modo de pensar, em nosso modo de falar.
Nós não chegaremos a ser perfeitos nessa vida, porque só há um que é perfeito. Mas graças a Deus, que através desse agir em nós vamos começar a demonstrar esse fruto no nosso exterior. Mas há muitas vezes uma confusão a respeito das boas obras, não é mesmo? Principalmente no nosso meio reformado. Muitos de nós estamos familiarizados com Efésios 2, de 8 a 9. Não é mesmo, Catiele? Que ensina a ser a salvação pela graça somente, mediante a fé, e não por obras. E nisso, nós nos apegamos tão fortemente que muitas vezes nós acabamos por minimizar tudo aquilo que Jesus, que Paulo e todo o restante das Escrituras e do Novo Testamento diz respeito a fazer o bem. Nós não queremos dar a impressão de que as nossas boas obras podem nos tornar merecedores da salvação. No entanto, Paulo, da mesma forma que fala da impossibilidade de sermos salvos por boas obras, também insiste, igualmente, que somos salvos para realizar boas obras. Lembre-se, nós fazemos aquilo que nosso coração está cheio. Não somos e nem jamais poderíamos ser salvos por nossas boas obras, porque diante de Deus são apenas trapos imundos. Nós somos salvos pela graça de Deus e somente pela graça de Deus, a fim de termos uma vida transformada, modificada pelo agir do Espírito Santo em nossa vida, para que assim nós pratiquemos o bem. Observe que Paulo coloca essas duas verdades lado a lado em Efésios 2. Ele fala, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, somos criação de Deus, somos obra-primas de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. E olha que interessante que esse texto continua, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Não só nós somos criados para as boas obras, como as boas obras que nós devemos praticar, Deus já preparou de antemão, que nós andássemos nelas. E essa é uma declaração espantosa. Não apenas nós somos criados em Cristo Jesus, nascidos de novo, com a finalidade de fazer boas obras, mas também fomos criados para fazer as boas obras que de antemão Deus planejou. E Paulo ele faz essa mesma diferenciação em Tito, onde ele argumenta claramente de modo positivo e também negativo. Nós vimos esse texto semana passada, mas hoje nós vamos ver também a continuação desse texto. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, e aqui a bondade de Deus diz respeito à benignidade de Deus, o nosso Salvador e o seu amor por todos, ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós. De novo, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça,
nos tornemos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. E ele continua: fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de quê? De boas obras. Nós não somos salvos por nossas obras. Mas aquele que é salvo, aquele que crê, aquele que tem fé, que crê em Deus, que se empenhe na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Desde que fique absolutamente claro que as boas obras não são fonte ou a base da nossa salvação, Paulo declara que depois de termos experimentado essa salvação concedida por Deus, somos chamados a responder à graça de Deus salvadora e o seu amor redentor de um modo, de uma vida caracterizada pela bondade. Como pessoas salvas pela graça de Deus, nós devemos ter o compromisso de ser e fazer o que é bom, o que é justo, o que é correto, o que é certo, mesmo que isso nos custe algo. Não para que sejamos salvos, mas porque nós já fomos salvos. E Deus tem transformado em nós essa nossa velha natureza pecaminosa em algo bom, a semelhança de Cristo Jesus, o nosso varão perfeito. O texto de Gálatas 6, o texto que depois Paulo ele vai trabalhar no próximo capítulo, onde ele falou sobre o fruto do Espírito, Gálatas 6:10, é um texto muito interessante. Ele fala assim: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. É interessante que ele fala, enquanto nós temos oportunidade. Enquanto vocês estiverem vivendo aí na vida de vocês, aquilo que Paulo vai falar, andando na prática de boas obras, em Efésios 2. Muitas vezes nós achamos que precisamos de algo espetacular para fazer o bem, não é mesmo? Muitas vezes, a maioria de nós estamos esperando uma oportunidade para fazer o bem. Mas essa oportunidade, este algo espetacular, fora do comum, não necessariamente vai acontecer. Deus quer que nós façamos o bem no nosso dia a dia, no nosso andar diário, na rotina do nosso dia a dia. Não procure o espetacular. Poucas pessoas têm oportunidade de tirar uma vítima dos escombros de um carro em chamas, de uma casa que foi derrubada. Nós temos a oportunidade de proferir uma palavra bondosa para alguém. Nós temos a oportunidade de estender a mão para alguém que está caído, de falar uma palavra de ânimo para aquele que está desanimado, de praticar pequenas ações que muitas vezes vão ser invisíveis e não espetacular, que vai aparecer no jornal. Para que de alguma forma nós possamos transformar a vida daquelas pessoas que estão em nossa volta. E que de alguma forma elas possam ver a bondade de Deus também.
A bondade ou as boas obras são realizadas em nossa vida comum, cotidiana, não fora do comum, de alguma forma heróica. Todos nós temos a tendência de estarmos preparados, de estarmos à altura de ocasiões especiais. Mas Deus, Ele nos criou para realizar as boas obras em meio a muitas vezes a monotonia do viver diário. E Paulo, ele fala, façamos o bem a todos. A todos. A primeira coisa que nos vem à mente quando nós pensamos em fazer o bem, ou fazermos boas obras, é o dinheiro, não é mesmo? E isso é uma forma muito superficial de pensar as necessidades alheias. A bondade deve estar disposta a dedicar não somente os nossos recursos financeiros, mas também o nosso tempo, a nossa atenção, a nossa paciência e até mesmo a nossa mão de obra. Palavras bondosas, olhares compassivos e muitas vezes dinheiro não necessariamente são aquilo que as pessoas precisam. A verdadeira bondade, ela é abnegada. Não apenas no que diz respeito ao dinheiro, mas também ao nosso tempo, à nossa mão de obra. No relato que Jesus faz do dia do juízo, registrado lá no capítulo 25 de Mateus, exemplifica isso e nos apresenta algumas formas de nós fazermos o bem, mas também nos dá uma visão surpreendente da prática de boas obras. E nós lemos esse texto hoje. Ele fala, porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram me ver. Olha que riqueza daquilo que Jesus está nos falando. Nós não só, quando praticamos as boas obras, fazemos para aquela pessoa, mas ao fazermos para ela, nós também estamos fazendo para Jesus, para Deus. É a imagem de Deus nela que torna qualquer pessoa digna de qualquer ato de bondade que nós podemos praticar. Todos nós fomos criados à imagem de Deus. A dignidade do ser humano está nisso. Ela é a imagem do seu Deus. Já pensou? Quando você olha para o outro, você não vê só o outro, mas você deveria ver a imagem de Deus nele. E por isso essa pessoa é digna de receber qualquer ato de bondade e de amor. Aqui a prova está nas ações. Alimentar os famintos, dar água aos sedentos, vestir os nus, mostrar hospitalidade com os estranhos, socorrer os enfermos, visitar os presos. Jesus ensina nessa passagem não que o fazer boas obras ganha a nossa admissão nos céus, mas que são necessárias e vitais evidências que estamos a caminho de lá. E de alguma forma nós precisamos pensar também no nosso trabalho, quando nós pensamos em fazer o bem. Talvez uma das mais óbvias áreas
em que Deus preparou as boas obras para que andássemos nela são a nossa vocação e o nosso chamado. As obras que Deus preparou para nós individualmente são consistentes com as habilidades que Ele, de alguma forma, concedeu e com as circunstâncias que Ele nos colocou para estar. Quando há um problema com, por exemplo, com o nosso carro, o que a gente faz? A gente leva para o mecânico competente. E ele resolve, às vezes. E este é um ato bom que ele faz. Se ele fez como parte da sua vocação diante de Deus e como serviço ao próximo, é trabalho e um ato bom aos olhos de Deus. Muito embora ele seja pago por esse ato, não deixa de ser um ato bom quando nós servimos o outro com os nossos dons e talentos. A maioria de nós, em vocações honrosas, existem para satisfazer as necessidades das pessoas. Deus colocou e ordenou o mundo de modo que as pessoas com várias capacidades satisfazessem as necessidades de outras pessoas. Devemos, portanto, pensar que a nossa vocação, não como um mal necessário, e de alguma forma para nós apenas pagarmos a nossa conta, nem mesmo com a oportunidade de enriquecer, mas com o caminho primário que Deus nos deu e que Deus planejou para que nós praticássemos as boas obras neste mundo. Muitos de nós nos desempenhamos metade ou mais do nosso tempo que nós passamos acordado no nosso trabalho, na nossa vocação. Se não encontramos a oportunidade de fazer o bem no nosso trabalho e na nossa vocação, se não encontramos essa oportunidade de fazer o bem, nós estamos jogando fora metade da vida que nós poderíamos estar utilizando em proveito da bondade alheia. Mas antes de nós seguirmos em frente, nós precisamos lembrar que o fazer o bem não diz respeito a somente aqueles que nos fazem bem. Somente as pessoas bondosas ou as pessoas que são carentes. São para todos. Até mesmo para aquelas pessoas que de alguma forma são nossas inimigas, que nos fazem o mal, que já nos fizeram mal, que nos perseguem, que falam mal de nós. Olha o que Paulo fala em Romanos 12, 21. Não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Essa semana eu estava assistindo um desenho com o Benjamin, porque ele estava muito doentinho. E era um desenho sobre, acho que é panda, o urso sereno, alguma coisa assim. E no meio do desenho, ele estava tentando ajudar uma das crianças que eram vizinha dele, e ele contou uma história a respeito do mestre e do escorpião. E eu achei extremamente interessante para trazer para vocês hoje. Uma ilustração maravilhosa. O mestre do Oriente viu que existia um escorpião que estava se afogando ali. E ele foi, e pegou o escorpião, tirou o escorpião da água, só que nesse meio tempo o escorpião o picou. E daí ele deixou o escorpião cair e o escorpião seguiu a vida, só que novamente o escorpião foi lá e caiu dentro da água de novo. E novamente o mestre foi lá e pegou aquele escorpião para tentar tirar da água, para tentar salvar a sua vida. E o escorpião fez o que de novo? O picou de novo. Daí uma pessoa que estava observando, estava vendo aquilo, falou, mas por que você fez isso de novo? Por que você foi lá e salvou aquele escorpião que te picou na primeira vez? E ele falou assim, porque é a natureza do escorpião picar, mas é a minha natureza ajudar.
E eu achei isso fantástico. Porque sempre vai ter aquelas pessoas que são da sua natureza, lembre-se, porque nós somos maus sem Deus, de picar, de morder, de agredir, de ferir, de fazer o mal. Mas graças a Deus, pelo agir do Espírito Santo em nós, a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza má, foi transformada e está sendo transformada à imagem de Cristo Jesus, que não responde o mal com o mal, mas responde o mal com o bem. Nós devíamos ser como esse mestre, que apesar de muitas vezes sermos picados, respondemos que a nossa natureza não é reagir mal com o mal, mas reagir o mal que nos fazem com o bem, que não vem de nós, mas de Deus. E Paulo, ele continua: façam bem aos da família da fé, principalmente aos da família da fé, não exclusivamente, tá? Porque muitas vezes nós pensamos que nós precisamos fazer só a nós aqui. Não, é principalmente, não exclusivamente. Mas ele fala: façam bem aos da família da fé, aos da igreja, aos seus irmãos, aqueles que foram resgatados por Cristo Jesus, façam bem a eles. E sobre isso, mensalmente, quando nós estamos diante da mesa do Senhor, nós realizando o sacramento da ceia, nós nos lembramos e relembramos do pacto, do compromisso que nós fizemos uns com os outros. E agora, eu vou sair um pouco do script que normalmente nós temos, e eu vou convidar os membros da Igreja Batista no centro a ficarem de pé. É bom para acordar um pouquinho, né? Depois de sairmos tardão de uma festa. O momento de nós nos lembrarmos do pacto que nós fizemos uns com os outros neste domingo será agora. Diante daquilo que Paulo diz, façamos o bem aos da família da fé. Leamos todos juntos. Tendo, como cremos, sido trazidos pela graça divina ao arrependimento e à fé no Senhor Jesus Cristo, para render-lhe nossas vidas, e tendo sido batizados sobre nossa profissão de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, confiando no auxílio de sua graça, solene e alegremente nos reunimos agora para renovar o nosso pacto uns com os outros. Trabalharemos e oraremos pela unidade do Espírito no vínculo da paz. Caminharemos juntos em amor fraternal, cuidando uns dos outros e admoestando com súplicas uns aos outros, conforme exija a ocasião. Não abandonaremos as reuniões de nossa congregação, nem negligenciaremos a oração por nós, membros desta igreja local. Não mediremos esforços para discipular na disciplina e na admoestação do Senhor, tantos quantos estejam sobre o nosso cuidado, e buscaremos em santidade e amor a salvação de nossa família e amigos. Nos alegraremos com a felicidade dos outros e nos esforçaremos em levar as cargas e tristezas uns dos outros com ternura e compaixão. Procuraremos, com a ajuda divina, viver cuidadosamente no mundo, renunciando à autossuficiência, à impiedade e às paixões mundanas, e lembrando que, assim como fomos voluntariamente sepultados e ressuscitados de forma simbólica mediante ao batismo,
temos agora a obrigação de levar uma vida nova e santa com alegria, cumprir a carreira e o ministério que recebemos do Senhor Jesus por meio do testemunho do Evangelho da graça de Deus. Trabalharemos juntos para a conservação de um ministério permanente de evangelização e discipulado nesta igreja, bem como observaremos com fidelidade bíblica a adoração, as ordenanças, a disciplina e as doutrinas praticadas em nosso meio. Contribuiremos regular e alegremente para o sustento do ministério, para as despesas da igreja, para o socorro aos pobres e necessitados e, sobretudo, para a difusão do Evangelho tanto aqui quanto em outras cidades e nações. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Pode sentar. O nosso pacto, ele não é palavra por palavra tirado das Escrituras, mas em tudo ele é baseado nela. E com essa passagem que nós vimos Paulo dizendo, façamos o bem aos da família da fé, essa instrução que Paulo nos dá de como nós devemos agir com aqueles que estão na mesma igreja conosco. E juntamente com o pacto, com a aliança, com o compromisso que nós fizemos uns com os outros, que nós fizemos com nós mesmos e que nós fizemos para Deus, nós temos o compromisso de cuidar uns dos outros. É uma aliança. E muitas vezes nós não olhamos para essa aliança com algo realmente tão importante assim. Ontem nós tivemos um casamento de 2 membros da nossa igreja. E eles fizeram o quê um com o outro? Um pacto, uma aliança, que também é representado pela aliança que está nos seus dedos hoje. É uma aliança que eles fizeram uns com os outros, um com o outro. E é uma aliança que eles fizeram diante de Deus, e para eles mesmos, de cumprir os votos que eles fizeram. Sabe quais são os votos que nós fizemos uns com os outros? O pacto. Este é os nossos votos que nós estamos declarando uns aos outros, que nós estamos declarando para nós mesmos, quando nós queremos de alguma forma não cumpri-lo, e quando nós estamos também declarando a Deus, que nós fizemos esse pacto. Nós temos a obrigação de fazer o bem aos da família da fé. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Não é só algo que você pensou em fazer, é algo que você tem a obrigação de fazer. Porque você se pactuou, seja com essa igreja, seja com a igreja que você é membro. Você tem uma aliança com as pessoas que fazem parte dessa igreja. Façamos o bem aos da família da fé. Mas eu queria seguir um pouco mais além a este família da fé. Nossas boas ações devem atingir todos os homens, cristãos ou não cristãos. Devemos seguir o exemplo do nosso Pai Celestial, que faz o sol raiar sobre os bons e os maus, e faz a chuva cair sobre os justos e os injustos. Mas, porém, Paulo nos dá a instrução que há uma prioridade de responsabilidade aqui. Primeiro, aos da família da fé, aos crentes, e depois aos incrédulos, depois aqueles que não conhecem a Deus. Creio que nós podemos também inferir a isso
nesta ordem, uma prioridade semelhante que Paulo vai nos mostrar, referente à nossa família de sangue mesmo. Olha o que Paulo vai nos dizer lá em 1 Timóteo 5,8. Se alguém não cuida dos seus parentes, no caso da sua família, especialmente da sua própria família, negou o quê? A fé. E é pior que um descrente. As boas obras, elas devem começar na nossa casa. Se saímos para fazer as boas obras aos outros enquanto nós negligenciamos o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos pais, não estamos fazendo o bem. Não estamos exercitando a graça da bondade de Deus em nós. Para que nós cresçamos na bondade, os deveres que muitas vezes são desagradáveis e menosprezados do lar, nos dão uma oportunidade de praticar as boas ações aos que nós mais amamos, ou mais deveríamos amar. O que acontece muitas vezes é que nós não achamos tão espiritual fazer ao bem àqueles que estão no nosso lar. Muitas vezes mais espiritual nós darmos pão a quem não tem. Muitas vezes, ao nosso olhar mais espiritual, nós estendermos a mão para uma pessoa, a nós, de alguma forma, aconselharmos aquele que está com algum problema. Nós muitas vezes não olhamos para as coisas, os afazeres do dia a dia, como algo espiritual. Como algo que nós estamos fazendo para o bem do próximo, para o bem daquele que está ao nosso lado, para o bem do nosso cônjuge, dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos irmãos. Mas isso também é fazer o bem. E se nós não fazemos o bem no nosso lar, e somente aos de fora, isso não diz respeito ao bom. Lembre-se, uma pessoa boa é aquilo que ela é no seu interior. Na sua casa, no lugar onde ninguém está vendo muitas vezes. Somente a sua esposa, somente o seu cônjuge, somente os seus filhos. Se nós somos aquelas pessoas maravilhosas, bondosas, carinhosas, gentis com os de fora, mas não conseguimos ser assim com os de dentro, Paulo fala que nós somos piores que os incrédulos. Nós negamos a nossa fé. Olha que forte. Como maridos, muitos de nós temos bastante a crescer nessa área de boas ações do nosso lar. Que muitas vezes nós deixamos isso para as nossas esposas, achando que isso é algo que é dever dela somente. Mas nós precisamos crescer muito nessa área. De olhar para aquilo, os afazeres do dia a dia do lar, e olhar como também atos de bondade, de benignidade, de amor para aqueles que estão do nosso lado. Gostaria de concluir essa pregação pensando algo com vocês. Por que há a necessidade dos cristãos serem pessoas que realizam boas obras? Por quê? Porque, em outras palavras, a bondade é parte essencial do fruto do Espírito, que deve ficar evidente em nossa vida por meio do nosso caráter, das nossas atitudes,
do nosso modo de pensar e do nosso comportamento. Por que isso? Primeiramente, eu gostaria que a gente pensasse um pouco que tudo aquilo que foi feito neste mundo tem o mesmo propósito, que é trazer glória a Deus. Tudo aquilo que foi feito para a glória de Deus. As nossas boas atitudes, boas ações, a nossa bondade é feito para a glória de Deus. Veja o que Jesus vai falar em Mateus 5, 14 e 15. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no monte. Não dá para esconder. Ela está lá, está brilhando. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos que estão na casa. Não faz sentido nenhum nós acendermos uma vela, uma luz, e colocar um cesto em cima dela. Não é lógico o que Jesus está falando, não tem lógica nenhuma. A luz, ela é feita para iluminar. E ele continua: assim brilhe a luz de vocês. E ele faz um comparativo da luz com as nossas boas ações. Assim brilhe a luz de vocês. Também a luz de vocês diante dos outros, para que o quê? Vejam as boas obras de vocês, que vocês fazem, e glorifiquem a quem? Ao Pai de vocês que está nos céus. Que glorifiquem vocês? Não. Que glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. E a pergunta que nós deveríamos fazer diante desse texto é: por que as obras que nós fazemos traz glória a Deus? E a resposta é simples, e nós já escutamos hoje. Nós éramos maus. Sem Cristo, nós éramos maus. Como eu disse antes, e agora repito, nós éramos maus. Tanto em nossas ações, quanto em nossos pensamentos, atitudes, vontades, desejos, anseios, nós éramos maus. Mas pela graça de Deus, nós fomos salvos. E a vida que agora vivemos está em Cristo Jesus. E pelo agir do Espírito Santo em nós, podemos fazer boas obras. Então a glória nunca poderia ser sua. Porque por nós mesmos, nós nunca poderíamos fazer e praticar boas obras. Porque nós somos, sem Deus, maus. Então a glória é dele. E ao fazer boas obras, nós só estamos proclamando para o mundo que Deus transforma homens maus. Que Deus transforma pecadores em pessoas parecidas com seu Filho Jesus. Que Deus, desde o começo da humanidade, transforma as coisas más em boas. A bondade, ela reflete a verdade do Evangelho. Aliás, ela reflete a dinâmica da cruz e da ressurreição. Quando Paulo diz: não te deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem, aqui expressa exatamente o que Deus fez na cruz. Ali, a bondade de Deus venceu todo o mal humano e satânico. Desde a criação, ao torná-lo sobre si,
na pessoa de Jesus. A cruz é a maior expressão, a suprema expressão da bondade de Deus, e a ressurreição provou a sua vitória. A bondade vence o mal. Essa é a maior história da Bíblia. Este é o cerne do Evangelho. É a essência da esperança do futuro. Deus vai continuamente vencer o mal. O mal não vai triunfar sobre o bem, que é Deus. Ele não tem nem chance, porque ele já foi derrotado na cruz. E quando nós enfrentamos o mal presente no mundo com benignidade e bondade, nós proclamamos ao mundo que nós vivemos no poder da cruz e da ressurreição, e antevemos a vitória final da bondade de Deus sobre todo o mal presente neste mundo. Deus vence o mal. E é isso que é proclamado todas as vezes que nós somos bons. Porque Deus é bom e a bondade que fazemos é dele. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos porque sem ti nós ainda estaríamos mortos em nossos delitos e pecados, praticando todo tipo de maldade que há neste mundo. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, que pela graça tu nos salvaste, Pai. Pela graça e somente pela graça tu nos salvaste e nos tiraste, Pai, desse mundo mau. Tirou de nós, Pai, o domínio do pecado que nos impedia de olhar para Ti. Mas agora a vida que vivemos é uma vida que está em Cristo Jesus. E essa vida em Cristo, pelo poder de Deus, pelo agir do Espírito Santo em nós, é transformada a cada dia no caráter de Cristo Jesus em nós, e somos transformados à semelhança de Cristo Jesus, aquele que é bom, Pai. Obrigado por isso, porque sem isso nós nunca poderíamos realmente sermos bons, Pai. Sem isso, Pai, nós estaríamos numa vida de fingimento, Pai, como muitos estão, porque o seu interior é podre, e seus atos de ações são somente para trazer glória para si, Pai. Mas nós sabemos, Pai, e nós te agradecemos, porque tudo aquilo que fazemos porque Tu nos dá forças para fazer, não por nós mesmos. E que tudo aquilo que façamos, Pai, não traga glória para nós, mas glória para o Teu santo nome, que é bendito eternamente. Amém.